E agora, partindo para a etapa final do nosso evento, nós vamos ao último painel do dia para falar sobre prevenção à lavagem de dinheiro por meio do COAF e de outros instrumentos, que é o tema principal do nosso seminário de hoje. Convido, então, Carolina Yumi, secretária adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Alexandre Abreu, diretor financeiro de mercado de capitais do BNDES. Robinson Barreirinha, secretário especial da Receita Federal. E Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Muito obrigada, mais uma vez, a todos vocês por estarem presentes conosco aqui hoje para discutir esse tema tão relevante. Eu vou começar pela secretária Carolina, para a gente falar um pouco sobre essas discussões em torno do mercado de apostas. A gente viu nos painéis anteriores muitas referências, né, ao desafio de fazer essa regulação das chamadas bets, né, de forma que elas não acabem sendo instrumentos para a lavagem de dinheiro. Essa é uma preocupação bastante clara nos dias de hoje. Eu queria saber da senhora secretária o que tem sido feito no âmbito da secretaria para tentar prevenir o uso, né, do mercado de apostas para o desvio, né, do uso do mercado de apostas para lavagem de dinheiro. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer primeiro ao IDP, ao Fórum de Segurança Pública, ao Instituto Esfera pelo convite para conseguir debater aqui. Enfim, é bastante interessante ver os resultados do estudo que foi apresentado, especialmente no que falam do setor de apostas, e coincide com os diagnósticos que nós fizemos no âmbito do governo, do Ministério da Fazenda, de que, de fato, ter ficado com um setor durante tanto tempo sem regulação, né? A gente está falando, então, desde 2018, quando veio a primeira lei, trouxe desafios e problemas extras relacionados a diversos temas, não só com relação ao combate ao crime, a impedir com que os agentes operadores de apostas fossem utilizados como instrumento da prática de outras fraudes e crimes, mas também implementar mecanismos para conseguir fazer a proteção do apostador, né, que são dois dos grandes desafios relacionados a esse setor. Então, a gente teve 4 anos de um mercado funcionando de maneira legalizada, mas não regulada, né? Então, nenhum dos dispositivos nem legais estavam em lugar. Além disso, a gente tem, já que a gente falou no painel passado também de pacto federativo, a gente tem outros desafios dentro desse setor e desse mercado também, que é a possibilidade de que todos os estados também possam explorar essa atividade. Então, também, do ponto de vista da secretaria, a gente tem tentado conversar e se coordenar com os estados para a gente chegar a alguns denominadores mínimos comuns, dentre eles as questões de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Com relação a esse sistema, né, a gente sabe que dos 29 setores, acho, obrigados que a gente tem na lei de lavagem, né, pelo menos em termos dos incisos, não só as apostas de cota fixa, mas todas as modalidades lotéricas estão colocadas como setores obrigados a reportar. Né? A gente tem, e eu coloco isso justamente porque as apostas de cota fixa foram criadas como uma modalidade lotérica e também como um serviço público. Então, também isso traz algumas questões específicas que foram levadas em consideração na regulamentação e na normativa específica voltada à prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Então, do ponto de vista da secretaria, o primeiro grande passo que teve que ser feito foi justamente a regulamentação, né? Então, a gente tem uma portaria específica voltada à prevenção e combate à lavagem de dinheiro, em que também já se trataram diversos temas, como a necessidade de uma política
dentro de cada uma dos agentes operadores, a necessidade de ter um conheça seu cliente, a matriz de risco específica, todas as necessidades de reporte. Também já foram eleitas algumas das tipologias mínimas a serem reportadas, então a gente colocou inicialmente 19 tipologias que têm que ser reportadas pelos agentes operadores de aposta, mas não só limitada à portaria, né? Eu costumo dizer que a gente criou um ecossistema normativo, digamos assim, que todos os instrumentos e as ferramentas que foram criadas pelas portarias acabam se destinando a diversas finalidades. E aqui, como a gente também estava falando de outros setores específicos, essas outras portarias também levaram em consideração esses temas. Então, a gente tem, por exemplo, a portaria que trata dos meios de pagamento, e nessa portaria fica estipulado de maneira muito clara que não pode ser feito pagamento por meio de cartão de crédito, por exemplo, para uma casa, né, aposta para um agente operador de apostas. Não pode ser feita a utilização de cripto. A gente tem outras questões. Somente pode entrar e sair dentro de um agente operador de aposta dinheiro vindo de uma conta cadastrada daquele apostador, uma conta cadastrada em seu nome, com seu CPF. Cada apostador pode ter até 3 contas cadastradas dentro do agente operador de apostas. A necessidade, na hora do cadastro, de que seja feito o reconhecimento facial, além de todos os outros passos de reconhecimento, e, inclusive, no momento de retirada de dinheiro de um agente operador de apostas, existe esse passo extra do reconhecimento facial, que, aliás, diga-se que é não só para evitar fraude, mas também que a gente consiga evitar outras questões, como, por exemplo, a participação de menores, né, já que a lei proibiu, e menores de 18 anos são proibidos de apostar pela legislação do país e por meio das nossas portarias. Também só podem ter agentes operadores que têm... os agentes operadores somente podem ter contas em instituições financeiras de pagamento que sejam autorizadas pelo Banco Central. A gente também, dentro desse momento, tirou dessa possibilidade de participação desse mercado, digamos assim, aquelas instituições que não fossem autorizadas pelo Banco Central ainda. E também essa conta tem que ser única e tem que ser informada para a Secretaria de Prêmios e Apostas, né? Então, a gente tentou fechar ao máximo. A gente teve a sorte, nesse momento, de ser, digamos, um setor mais novo, um dos mais novos pelo que a gente viu até agora. Então, a gente pôde beber de toda a experiência de todos os outros setores, do COAF, do que a gente vê no mercado internacional, para a gente conseguir fazer toda essa regulamentação específica. E também, desde janeiro, portanto, quando começaram a valer todas as regras, todos os agentes operadores já estão cadastrados no SISCOAF. Também foi possível falar no painel anterior com relação à qualidade, né, dessas informações. Então, já desde o início desse ano, nós fizemos um webinar junto com o COAF, em que estiveram presentes todos os agentes operadores de apostas, autorizados pelo governo federal, justamente para fazer a discussão com relação à qualidade dos reportes, né? O que eles estavam reportando, como eles estavam reportando, de que maneira isso estava acontecendo. E o último ponto, sendo breve, passando aqui, já olhei na questão, mas que eu queria comentar, sobre a importância da inteligência financeira, e não somente relacionada a essa questão específica da prevenção e combate à lavagem ou ao crime organizado, mas... Bom, eu trabalho com esse tema desde 2005 e eu acredito fortemente que essa questão de seguir o caminho do dinheiro serve também para evitar qualquer tipo de crime, na verdade, né? A gente está falando aqui de qualquer tipo de delito, em qualquer tipo de situação, e não somente como um instrumento final, né, de persecução para a gente ir atrás do que aconteceu. E é sempre importante a gente pontuar isso. A inteligência financeira é um instrumento muito importante para você também combater o crime enquanto ele esteja acontecendo, né, naquele momento específico. Então, eu queria pontuar um instrumento muito importante da Secretaria, justamente voltado ao combate ao mercado ilegal, nesse princípio, enquanto a gente está nessa fase de canalização, que foi justamente a Portaria 566 desse ano, que trata de uma obrigação legal, que coloca no artigo 21 da lei que os instituidores de arranjo de pagamento, as instituições financeiras e as instituições de pagamento são proibidas, né? É vedado a elas dar curso a transações com agentes operadores de apostas ilegais. Então, a partir disso, a gente editou essa portaria em que são colocadas diversas obrigações e a previsão de reporte diretamente à Secretaria, por parte das instituições financeiras, justamente quando forem identificados que, não importa em qual ponto da transação,
em qual ponto dessa transação houver um agente operador ilegal. E não só o reporte disso, mas a comunicação das operações suspeitas e, na verdade, a estipulação de como aquele agente, né, aquela instituição entendeu que aquilo era um agente legal, para que também, nesse ponto, a gente possa construir tipologias com base nessa questão. Até agora, a gente já teve mais de 350 pessoas, né, reportadas, digamos assim, né, de agentes considerados ilegais, e isso tudo em 38 instituições concentradas. Então, a gente vê que, na verdade, também seguir o caminho do dinheiro serve a diversas finalidades, é sempre um instrumento útil, e a Secretaria de Prêmios e Apostas tem se utilizado disso também nesse mercado. Perfeito, secretária. É um grande panorama sobre esse que é um dos principais problemas contemporâneos hoje, né? E o estudo do Instituto Esfera traça esses apontamentos, principalmente sobre essa regulamentação dos meios de pagamento. Eu queria passar a palavra para o diretor Abreu. A pesquisa que estamos lançando hoje, ela mostra que, entre 2015 e 2024, o COAF registrou um aumento de mais de 700% no número de comunicações de operações suspeitas recebidas, né? O BNDES ele tem iniciativas internas, né, para prevenir lavagem de dinheiro, combater o financiamento ao terrorismo, comunicando, inclusive, ao COAF quando a operação tem algum indício de ilegalidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência e como tem sido essa interlocução. Muito bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite aqui da Esfera. E cumprimentar todos aqui da mesa, colegas aqui de governo e do BNDES também, né? O Barreirinhas é conselheiro do BNDES, conselheiro de administração, o Andrei é do Comitê de Riscos. O BNDES, enfim, ele cumpre rigorosamente todas as questões relacionadas à comunicação ao COAF, mas eu queria explorar aqui um pouco de tudo que foi falado, um tema mais específico, que é a questão desse caminho do dinheiro pelo sistema financeiro, né? Eu acho importante a gente trazer um pouco da experiência que a gente tem. Eu tenho 40 anos aí de mercado financeiro, entre Banco do Brasil, bancos privados e BNDES, e a evolução que aconteceu nos últimos tempos desses mecanismos sofisticados que foram criados. O Brasil, nos últimos 10, 15 anos, ele teve uma inserção muito grande de novas instituições financeiras no mercado financeiro. A legislação para abertura de conta mudou para abertura de conta digital. Surgiu o Pix. Isso tudo foi fantástico e maravilhoso para a maioria da população. Por quê? Porque permitiu a bancarização, permitiu o aumento do crédito, permitiu o aumento da concorrência, permitiu, enfim, transações muito rápidas e possibilitou muita coisa errada e muito crime por trás disso. Infelizmente, é um efeito colateral desta modernização, desta digitalização, que nós precisamos tratar e tratar rápido. Eu vou dar um número aqui, que é assustador. Eu estou falando meio terrorismo, mas é a verdade. O ano de 2024, nós tivemos 15 milhões de pessoas que relataram ter sofrido algum tipo de tentativa de fraude de crime financeiro. 15 milhões que relataram, fora aquelas que não relatam por vergonha, etc. Né? Os bancos têm somado aí aproximadamente entre 4 e 8 bilhões de reais daquilo que é comunicado também de tentativas de fraudes, etc. Isso é um número muito forte. Segundo número importante, nós temos hoje no Brasil cerca de 160 milhões de chaves Pix. Então, aproximadamente 160 CPFs que estão aí circulando. Porém, se você somar as contas, não só as contas correntes, as contas de pagamento, as contas de salários, divulgadas pelos próprios bancos e fintechs, e somar tudo, você chega a quase 1 bilhão de contas. Ora, bolas, tem alguma coisa errada nisso. Tem, evidentemente, contas abertas que não são efetivamente usadas para atividade econômica normal. Elas estão ali para quê? Para servirem ao crime. Hoje, em São Paulo, a pessoa tem um celular roubado, imediatamente esse celular ele vai para algum lugar no centro da cidade, eles conseguem decodificar, entrar na conta da pessoa, e antes que essa pessoa chegue em casa, talvez, eles já tiraram o dinheiro da conta dela, e para onde foi o dinheiro? Essa é a questão.
Ele sai de uma conta corrente, normalmente de um banco tradicional, e vai para uma conta de uma fintech, muitas vezes nem legalizada é. Esse é um problema grave que nós temos que realmente olhar com muita atenção. Não é? E nós temos aqui outra questão importante, para concluir aqui e passar a palavra, que é o seguinte: tudo que tem que ser feito, o doutor Ricardo Saad falou aqui sobre a estrutura do COAF, nós temos a questão do próprio Banco Central, que tem uma estrutura pequena perto dessas entidades que ele precisa regularizar. E nós temos alguns exemplos na Polícia Federal, o BNDES. O BNDES conseguiu fazer concurso, o BNDES conseguiu, inclusive, até ajudar a Polícia Federal em operações na Amazônia, não é, de combate ao crime organizado naquela região. Por quê? Porque conseguiu, digamos assim, melhorar a sua estrutura. E nós temos que ter um pouco parar um pouco de criticar quando o Estado está se organizando, quando o Estado está se aparelhando para enfrentar essa epidemia, que é esse crime organizado. Nós temos que, a imprensa nossa e muita gente, normalmente critica aumento de estrutura em entidades públicas. Isso é um erro. Hoje mesmo, no Estadão, tem matéria criticando o BNDES porque contratou 5 assessores. É um absurdo. Um absurdo. Um banco que deu aí um lucro de 26 bilhões, que contribuiu ano passado para o superávit primário, né, em quase 30 bilhões, é lembrado porque contratou 5 assessores. Um absurdo. Enfim, é isso que eu tinha para falar e estou à disposição. Obrigado. Perfeito, diretor. O diretor Alexandre Abel estava falando sobre o follow the money, né? Uma discussão que tem permeado aqui todo o nosso painel. E também a secretária Carolina falou sobre esse mercado novo, digamos, que é o mercado de apostas. Eu queria passar a palavra para o secretário Barreirinhas, falando justamente sobre o avanço dessas tecnologias, né? Temos criptomoedas, carteiras digitais, novas modalidades de pagamento. Isso tudo tem criado algumas brechas que podem acabar dificultando esse rastreamento, né, dos recursos ilícitos. Como que a Receita tem se preparado para enfrentar esses desafios e garantir que essas inovações não se tornem atalhos para a lavagem de dinheiro? Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Uma saudação especial aos meus amigos aqui na mesa, doutor Andrei, grande parceiro da Receita Federal, doutor Alexandre Abreu, minha amiga Carolina Yumi, colega lá do Ministério da Fazenda, doutor Saad, parabéns aí pela nomeação, também grandes parceiros ali no COAF da Receita Federal. Em primeira, a premissa está correta, de fato, né? Tanto essas novas tecnologias, a gente não pode, evidentemente, generalizá-la, mas essas novas tecnologias, não tão novas, na verdade, né? Os criptoativos, as criptomoedas, são, sim, utilizadas como instrumento de malfeitos, instituições de pagamento, já foi bastante dito aqui, as fintechs também. Eu queria ilustrar isso com algumas operações conjuntas nossas da Receita Federal com a Polícia Federal. No ano passado, nós tivemos a Operação Nilfheim, por exemplo, que focou em 2 empresas do Rio Grande do Sul, que conjuntamente movimentaram mais de 34 bilhões de reais lavando dinheiro por meio de criptomoedas. Uma dessas empresas, mais da metade dos depósitos feitos, dos aportes feitos dessa empresa, foram feitas por pessoas físicas com antecedentes criminais, de lavagem de dinheiro, roubo, tráfico de droga, ou seja, lavagem de dinheiro do crime organizado mesmo. E como a Receita Federal pôde colaborar com a Polícia Federal, com os outros órgãos de segurança? Desde 2019, a Receita Federal capta informações relacionadas à movimentação de criptomoedas. A rigor, a Receita Federal foi um dos primeiros órgãos no mundo a fazer esse tipo de captação de dados relativos a isso. E nós temos o maior banco de dados de informação empresarial, fiscal da América Latina e conseguimos, e mais importante do que ter o volume de dados, aqui a gente está falando de números, nós recebemos mais de 240 bilhões de documentos nos sistemas da Receita Federal por ano. Com a reforma, vão ser mais 70 bilhões de documentos. Evidentemente, não é com o trabalho humano que se trabalha isso, é realmente com muita tecnologia. E a Receita Federal utiliza muita já inteligência artificial e outras tecnologias para cruzamento das informações captadas de cripto, como, por exemplo, informações relacionadas a patrimônio das pessoas, participações societárias, outras movimentações financeiras, e a partir
desse trabalho de inteligência, consegue detectar determinados comportamentos e alimentar aí os órgãos de segurança brasileiros. E quais são os próximos passos nessa evolução relacionados especificamente à cripto? A partir do ano que vem, nós vamos nos integrar internacionalmente ao esforço mundial, isso é um problema mundial, de monitoramento das operações por meio do Crypto Asset Report Framework da OCDE, está aqui a minha subsecretária Andréa Chaves, que participou da construção desse acordo internacional e agora lidera essa implementação dentro da Receita Federal. Significa dizer que, a partir do ano que vem, nós vamos compartilhar com fiscos de outros países as informações relacionadas a essa movimentação e receberemos dos fiscos dos outros países essa mesma informação. E nós estamos evoluindo a nossa declaração, nossa Decrypto, terminamos a fase de audiência pública e vamos publicar em breve esse novo regramento para essas declarações, para fortalecer isso. E nós temos um encontro marcado com um debate que virá, que terá que ser feito, do aumento da utilização das criptomoedas dentro do mercado de câmbio. Isso é um problema que está colocado, que é inevitável o enfrentamento dele, juntamente com os órgãos, com o Banco Central principalmente também, mas também com os órgãos de segurança. Em relação às fintechs, acho que muita coisa foi dita aqui, né? Eu também gostaria de ilustrar com uma operação também com a Polícia Federal. No ano passado nós tivemos a operação Concierge, em que nós focamos em uma fintech que movimentou mais de 3,5 bilhões de reais, também para fins de lavagem de dinheiro, de ocultamento patrimonial. E nesse ano, o GAECO de São Paulo, com informações também da Receita Federal, desmantelou uma fintech que movimentava recursos do PCC. Estavam em todos os noticiários, mais de 6 bilhões de reais movimentados por essa fintech lá em São Paulo. Teve até aquele caso daquele operador lá do PCC que foi assassinado de uma maneira sangrenta ali no aeroporto de Guarulhos. No cerne daquilo havia uma fintech fazendo a lavagem de dinheiro do crime organizado. Isso é um problema muito grave. De novo, nós não podemos, evidentemente, generalizar. As fintechs prestam um serviço importantíssimo para a inclusão financeira, inclusive, da população brasileira, mas também seria ingenuidade nós taparmos o sol com a peneira. É um instrumento, sim, que está sendo muito utilizado. A Receita Federal está atenta a isso há muito tempo. No ano passado, nós debatemos muito com as instituições financeiras que há mais de 20 anos prestam informações sobre movimentação financeira, sobre saldos em suas contas, tanto que isso que alimenta a pré-preenchida da declaração do imposto de renda. Detectamos essa brecha e depois construímos, conjuntamente com as instituições financeiras, uma nova instrução normativa que estendia essa obrigação para todas as fintechs. As maiores já prestam as informações para a Receita Federal, mas as menores, todas essas que aparecem no noticiário, sempre que há uma grande operação contra a lavagem de dinheiro, nenhuma delas presta informações para a Receita. Nós publicamos uma instrução normativa em setembro do ano passado, impondo essa mesma obrigação que, repito, existe há 20 anos para as demais instituições financeiras. Publicamos em setembro, e o que aconteceu em janeiro? O mundo caiu na cabeça da Receita Federal, houve uma avalanche de fake news, falando de tributação de movimentações financeiras. Isso interferiu na utilização de um meio de pagamento aqui no Brasil, que levou a Receita Federal a revogar essa instrução normativa, e quem ganhou com isso? O crime organizado. Veja o resultado das fake news e da desinformação, que, apesar de todo o esforço do governo e dos meios de comunicação, é importante dizer. Eu sou uma pessoa bem discreta, né? O doutor Andrei sabe disso também. Acho que nos 2 primeiros anos de governo, acho que eu dei 1 ou 2 entrevistas. Naquelas semanas do início do ano, eu dei mais de 20 entrevistas. Todos os grandes jornais, todos os noticiários, Jornal Nacional, Bandeirantes, Record, desmentiram aquelas fake news, e mesmo assim nós não atingimos a população que realmente estava acreditando naquelas mentiras. Então, isso nos faz pensar quais são os interesses por trás disso. Hoje, nós temos essa brecha. A Receita Federal não recebe informações como recebe de todas as outras instituições financeiras, não recebe essas informações das fintechs, e esse é um problema que não é da Receita Federal, é de todos nós. Como é que nós lidamos neste mundo em que um movimento que tende a enfrentar o crime organizado é refutado tão fortemente por uma realidade nova de comunicação de fake news?
Perfeito, secretário. Ótimas considerações. Eu queria aproveitar que o senhor falou sobre fake news e desinformação. Vou fazer uma pergunta 2 em 1 para o nosso diretor-geral. A primeira, pegando já esse gancho da desinformação, foi uma preocupação que foi externada ao longo das eleições de 2024 pelo TSE sobre a infiltração do crime organizado no processo eleitoral, nas campanhas eleitorais, nas candidaturas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre, enfim, qual seria o papel, qual foi e tem sido o papel da Polícia Federal em relação a esse tipo de situação. E, em segundo lugar, puxando mais para a discussão sobre o COAF, essa discussão que ainda está em aberto, isso está no nosso estudo como uma necessidade de pacificação, né, sobre essa possibilidade de a Polícia Federal ou o Ministério Público requisitarem, né, os relatórios do COAF, fazer por encomenda, né, relatórios do COAF que seriam feitos encomendados, digamos assim, pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses 2 aspectos. Posso usar o público? Claro, como quiser. Bom dia a todas, bom dia a todos. Luísa, cumprimento pela condução aqui da nossa mesa. Caros amigos, me permitam assim chamá-los, Barreirinhas, Alexandre, Carol, um privilégio compartilhar com vocês esse momento. Cumprimento também meu querido amigo Renato Sérgio, presidente do Fórum Brasileiro, meu amigo, companheiro de batalha, doutor Ricardo Saad, diretor de crime organizado e futuro presidente do COAF. Uma especial saudação. Se a Polícia Federal, Luísa, tem esses bons resultados, muito deve ao esforço, né, do doutor Saad, da equipe, que tem incessantemente utilizado, né, o seu conhecimento, a sua experiência e a sua equipe para esse avanço. Cumprimento o IDP, o Esfera e o Fórum pela realização desse evento e a oportunidade de falarmos sobre um tema central para o enfrentamento ao crime organizado, que é a questão do financeiro, da descapitalização, do tirar o poder econômico desses grupos. Eu tinha rascunhado algumas coisas, mas fui ouvindo aqui as pessoas que me antecederam e resolvi fazer um discurso na hora aqui, porque são muitas coisas importantes e fundamentais da gente trazer um pouco a visão da Polícia Federal. Eu vou responder as suas 2 perguntas em relação a esse enfrentamento ao crime organizado sob essa perspectiva da lavagem de dinheiro. E a Camila falou, citando inclusive o ministro Gilmar Mendes, aqui no começo, de que crime, e o ministro foi enfático nisso, né, crime não se combate cometendo crime. Não se combate, e aí acrescento eu, com frases de efeito, não se combate, isso também foi dito aqui pelo ministro Bruno, com espetacularização, com exposição indevida de investigados, não se combate com pirotecnia. Se combate com estratégia, com inteligência, com coordenação, com dedicação e com os 3 principais eixos aqui que eu quero me deter um pouco mais, da integração interna, e aí a PEC do ministro vem em ótima hora, a cooperação internacional, a descapitalização, que é o nosso ponto central, e também a prisão de lideranças. E é assim que nós temos feito. Então, quando eu ouço aqui o ministro Bruno, e o Pierre falou também da questão da pouca interação, pena que o Pierre acho que teve um outro compromisso, a pouca interação entre a Receita e a Polícia, e, enfim, outras entidades, a falta de conexão, eu quero desmenti-lo aqui de público, né, e na presença do meu dileto amigo Barreirinhas, porque são... E eu pego um exemplo de hoje, aliás, 2 exemplos de hoje, e se voltarmos ao tempo, em vários períodos, são sucessivas as ações, mas fizemos hoje, exatamente agora, nossas equipes estão em campo ainda, na operação citada aqui da questão do assassinato lá em Guarulhos, onde prendemos mais um policial civil, outro empresário e mais uma terceira pessoa. Apreendemos, e aí entramos na nossa pauta, apreendemos um helicóptero, apreendemos carros de luxo, dinheiro, armas, veículos, aqueles motorhomes, enfim, apreendidos neste exato momento. Um trabalho conjunto com a Receita, e aqui vou citar também o trabalho com a CGU, que fizemos hoje também, mostrando que sim, nós temos que ver as coisas boas que estão sendo feitas, e estão sendo muitas delas feitas
nesse sentido. Hoje, também no dia de hoje, estamos fazendo agora no Piauí uma ação junto também com a Receita e a CGU, numa fraude de uma cooperativa de saúde, uma fraude de mais de 3,5 milhões de reais, que está nesse exato momento acontecendo no Piauí. Então, há sim uma integração que precisa ser aprimorada, precisa ser melhorada e precisa a participação de todos os entes. O Isaac falou mais cedo do papel da FEBRABAN, a segurança pública não é só responsabilidade do poder público. Todos nós temos que enfrentar o crime organizado e trabalharmos juntos. E temos feito isso com a FEBRABAN, por exemplo, com o acordo que temos, com a troca de informações, especialmente em relação a fraudes bancárias eletrônicas, e que nós temos avançado muito. Assim como com o BNDES, que o Alexandre bem lembrou, e já cito aqui um tema de cooperação internacional, que nós tivemos agora, terça-feira, e eu não estou aqui conjecturando ou fazendo planos, isso também foi dito aqui, acho que foi pelo Bruno, né, de muitas vezes se planeja, não sei se exatamente nessas palavras, né, se coordena, se pensa, se planeja e não sai do papel. Nós estamos tirando do papel todos esses planejamentos. Fazer PowerPoint, apresentação, é facílimo, aí eu faço manhã, tarde e noite. Agora, tirar esses PowerPoint da tela e botar no mundo real é o desafio de todos nós do setor público e da iniciativa privada também. Tiramos do papel um projeto que, na verdade, é quase que um sonho, e também o ministro falou de ações pontuais e tal, que muitas vezes são importantes, mas nós criamos um sistema de segurança para a Amazônia, com financiamento do BNDES, são mais de 350 milhões de financiamentos do BNDES, e que nós inauguramos terça-feira passada agora, terça ou quarta-feira passada, na cidade de Manaus, um prédio com tecnologia, vamos utilizar o sistema de satélite que já temos, ferramentas, enfim, de alta tecnologia, inteligência artificial, reunindo os 9 estados da Amazônia Legal e os 9 países amazônicos da região, inclusive o Equador, que não tem fronteira conosco. Isso já está funcionando, já está operando na cidade de Manaus hoje, assim como o Centro de Cooperação Policial no Rio de Janeiro, com os países da América do Sul ali reunidos, assim como a Meripol, como a Europol, que o Brasil tem representantes, tem 3 policiais federais lá, é o único país, só tem 3 países do mundo com acordo operacional com a Europol, e aqui exalto uma vez mais o nosso colega Dr. Saad, que foi oficial de ligação na Haia, sede da Europol, na Holanda, e que permitiu que a gente abrisse esse caminho da cooperação com a Europol também, para não falar da Interpol, e eu tenho pouco tempo aqui, poderia ficar falando muito sobre a Interpol, e que precisa ser também exaltado aqui, motivo de orgulho para todos nós brasileiros, de termos hoje, à frente da Interpol, uma instituição que congrega 196 países, um brasileiro, um delegado de Polícia Federal, que é o secretário-geral da Interpol, Dr. Valdeci Urquiza, que também vai seguramente tracionar e muito essas nossas ações. Mas em relação à questão eleitoral e a penetração do crime organizado, nós fizemos ano passado um planejamento integrado uma vez mais. Ninguém consegue fazer nada sozinho. A Polícia Federal tem as suas virtudes, tem a sua expertise, tem os seus bons resultados, mas tem também as suas carências. E precisamos de parceiros da iniciativa privada, parceiros públicos, as outras polícias do Brasil inteiro, do exterior, porque o crime organizado há muito, e esse é um lugar comum, deixou de ser local e hoje é internacional. Então nós precisamos desse parceiro e fizemos para as eleições do ano passado um projeto muito consistente também, que eu diria que fica também como um legado e vai ser e já está sendo usado para as eleições do ano que vem, de trabalho exatamente com essa perspectiva, de evitar o poder econômico, a influência, a corrupção, a penetração do crime organizado, da milícia na política, mediante ações preventivas com o TSE, com os tribunais regionais eleitorais. Apreendemos mais de 50 milhões de reais em dinheiro durante o período de campanha eleitoral, e fruto dessas apreensões já fizemos dezenas de outras operações com prisões de vários atores, de buscas e apreensões, com excelentes resultados e que abastecem a nossa base de dados.
E vejam que eu falo aqui de dezenas, só prisões em flagrante. Ano passado, a Polícia Federal fez mais de 9.000 prisões em flagrante. Prendemos um ex-presidente da República, agora, mês passado. Fizemos já buscas em órgãos públicos e outras prisões. Ex-presidente por ordem da Suprema Corte. E aí eu pergunto para todos vocês, e eu sempre faço essa pergunta, e espero que eu continue fazendo até o final da minha gestão. Alguém viu a imagem de alguém preso, alguém algemado, alguém sendo ridicularizado durante as nossas operações? Alguém sabe o nome de um policial federal, de um herói nacional, um japonês da federal, o hipster não sei do que, o delegado não sei das quantas? Não. Porque a nossa política vai ao encontro do que foi dito aqui. Trabalhar com efetividade, com resultado, produzindo para o sistema de justiça criminal e não para efeitos midiáticos e sem conteúdo. Então, esse é o nosso esforço. Então, para a questão eleitoral, temos avançado muito em relação a isso. E você fez uma segunda pergunta Era sobre os relatórios por encomenda. Os relatórios por encomenda. Isso, Luísa, veja, e o próprio ministro Gilmar Mendes citou, acho que a partir dessa decisão da Suprema Corte, é um instrumento, uma ferramenta muito importante para as polícias, e aqui falo pela Polícia Federal, como ferramenta de investigação, mas que, por outro lado, e muito bem dito aqui pelo Piro, acho que o Saad comentou sobre isso também, a necessidade de se ter esse controle, essa regulação, para que tenha-se efetivamente o uso adequado desses RIFs, dessas informações, porque a polícia precisa ser o primeiro garantidor de direitos fundamentais. E nós precisamos trabalhar com a legalidade, com as balizas constitucionais, para que a gente tenha um resultado efetivo. De nada adianta eu fazer um esforço, violando a lei, ou seja, cometendo crime para investigar o crime, e logo ali ter uma nulidade, perder todo o trabalho, todo esse esforço. Então eu entendo como um grande avanço, uma decisão acertadíssima da Suprema Corte, que vai nos viabilizar muitas ações e evitar a nulidade de processos que já estão em curso. Mas, enfim, queria, e aqui finalizo só para a questão de tecnologia, só para registrar que a Polícia Federal tem mais de 50.000 investigações em curso, mais de 50.000 inquéritos policiais, todos eles eletrônicos, digitais. A polícia não tem mais papel nas suas investigações. Então, imaginem, as senhoras e os senhores, o volume de informações que isso traz para os nossos sistemas, e daí o uso de inteligência artificial, que já fazemos, de aglutinação de bases de dados, de um trabalho também para que tenhamos, meu amigo Renato, dados confiáveis, né? E esse é um esforço, um mérito que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem, né? da capacidade, enfim, conhecimento que o Renato, toda a equipe tem, e que desenvolve, e que eu espero que a gente tenha também com uma transparência ativa, seja mais um facilitador para isso. Então, concluo com essas questões que a Polícia Federal faz, de integração interna, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, nas 27 unidades da Federação, mais de 200 operações ano passado, fizemos investindo nisso, CCPI da Amazônia, CCPI do Rio, Interpol com brasileiro, Ameripol, que eu sou secretário executivo, Europol com brasileiros, 15 acordos ano passado com diferentes países, 7 acordos esse ano já firmamos com outros países, e avançando com as nossas adidâncias também no exterior. São 34 países que a Polícia Federal atua ou atuará até o final do ano que vem. Extrapolei em 1 minuto e 40 meu prazo. Agradeço a atenção de todos. Gostaria apenas de agradecer a todos pela presença aqui nesse painel e pedir para que a gente se junte aqui para tirar uma foto.